Chega, filho, vem deu um minuto de sabedoria. Chega, Kelly. Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos para mais uma palestra pública, onde hoje nós teremos o nosso irmão Francisco Martins, que eu chamo carinhosamente de Vovô Chico. E como todo trabalho na Casa Espírita, nós iniciamos com uma prece e concluímos também com uma prece. Vamos se preparar para essa prece. Eu peço inclusive que quem preferir feche os seus olhos, que são as janelas da nossa alma, e procure de uma forma serena e tranquila visualizar a figura do nosso Mestre Jesus e solicitar a Ele que nos perdoe pelas nossas fraquezas e ignorâncias, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de amor mesmo. Mas também pedimos ao mesmo tempo que fortaleça em nós o seu amor com a sua luz divinal, de forma que possamos a cada dia nos sentirmos melhor do que no anterior. Envolve também, o Mestre, cada irmão nosso, independente de onde se encontre, para que, uníssonos em Teu santo nome, possamos dizer muito obrigado. Graças a Deus. Agora eu solicito a nossa irmã Kelly que possa, para todos nós, ler um minuto de sabedoria, escrito pelo nosso irmão Carlos Torres Pastorino, que sempre nos traz uma lição de vida. E vamos ouvir a de hoje. Bom dia a todos. Eu vou ler um minuto de sabedoria para vocês. Não maltrate os animais. São também filhos de Deus e irmãos nossos menores, que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho. Não lhes imponha trabalhos demais. Alimente-os bem. Trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de que Deus, que dependem de você, o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem. Graças a Deus. Olha que lição, né? E já está no próprio Evangelho: fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Então, o tema de hoje, eu esqueci de dizer no início, nos instiga a uma reflexão bastante importante. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? E o Evangelho, no capítulo 25, cujo tema principal é buscar e achareis, e o subitem é observai os pássaros do campo, ou do céu, observai os pássaros do céu. No item 6, ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas se formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo: não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustentar da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu: eles não semeiam, não colhem,
e não amontoam nada nos celeiros. Mas se vosso Pai Celestial os alimenta, não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam, e entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tende necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Assim registrou São Mateus no capítulo 6, nos versículos 19 a 21 e 25 a 34. Graças a Deus. Agora nós vamos passar para o nosso irmão Chico Martins, para que dê início aos trabalhos desta manhã de domingo. Eu convido a todos, com bastante amor e fé, para mais um aprendizado importante no nosso domingo de manhã. Boa sorte, vovô Chico. Obrigado. Somos gratos pelas boas sortes. Olá pessoal, bom dia. Mais um agradecimento pelo dia de hoje. Estamos recomeçando mais um trabalho, trazendo mais um contexto, eu diria, de dúvida e de reconhecimento. Agradecendo por esta casa acolhedora a todos nós, principalmente aquele que quer trazer o esclarecimento e essa oportunidade. Agradeço a presença de vocês e aqui nos dá o que Deus quer de mim. Nesse momento, podemos fazer um silêncio em cada um de nós e nos perguntar: o que Deus quer de mim? E podemos pensar desde o nosso nascimento até esse momento atual, os ganhos, as percas, as dores, as tristezas, as orações, a militância dentro das religiões, até o ponto que nós cheguemos aqui. Aí podemos fazer esta pergunta: o que Deus quer de mim? E daqui para frente, o que eu posso fazer para melhorar? Mas no Evangelho nos fala: observar os pássaros do céu está aí. A simplicidade da vida. Por que nos preocupamos tanto para nos alimentar? E o mesmo instante usamos para nos ofender.
Queremos ser grande aqui na terra, patente e ordens sociais e valores. Pouco nós temos tempo de pensar em Deus. E aí nós temos essa imagem, essa senhorita, olhando desviadamente, e nós fazemos o que Deus quer de mim. Ela nos traz uma resposta que nos pergunta: o que isso significa? Primeiramente, Deus não é uma forma humana, porque Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é uma dimensão de autoconhecimento, de criação. Porque tudo que envolve a natureza e criação de Deus, ele é simples. E todos têm o seu valor. Segundo, não é um ser limitado pela matéria. Deus, ele não é um ser limitado pela matéria. Eu posso ter medo dos castigos de Deus? Não. Porque Deus não castiga e nem cobra. Deus é paciente. Porque ele fez nós completos. Nos deu o segmento, a inteligência e toda uma evolução até o momento. E a cada reencarnação que nos fazemos, nos aprendemos, nos melhoramos. Nós já habitamos a civilização mais prolongada que já está na evolução da Terra. Mas nós ainda temos medo. Medo de quê? Porque a nossa reencarnação ela é feita no corpo do sistema nervoso. E ainda passamos por muitas cobranças. E medo do fogo da eternidade. Por isso nós estamos aqui para mais uma experiência, porque vocês errando aqui no plano terráqueo, nós temos a oportunidade de curto prazo o corrigir. Mas se nós errarmos no plano espiritual, na faixa elevada, que é infinitamente a vida, nós íamos ficar no erro eternamente. Mas nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Por quê? É a fonte de tudo que existe sem ter sido criado. Deus é a fonte de tudo. Sem ter, existe ser criado. Porque Deus não foi. Significa a cada um de nós entender e responder. Porque Deus, ele está no nosso equilíbrio, no eu superior, na nossa vontade de melhorar, de aprender. E eu diria que a doutrina, ela é uma das instâncias colhedora e esclarecedora nesse sentido. E o que Deus quer de mim? Veja uma pequena historinha. Um menino caminhava por uma estrada cheia de pedras. Porque ser bom é difícil. Muitos os obstáculos não são colocados para que você faça, você desista. E quando Jesus fez essa pergunta a cada um, e ele se perguntava: o que Deus quer de mim? No meio do caminho encontrou uma senhora cansada carregando sacolas pesadas.
O menino parou, ajudou-o a carregar e ela sorriu com gratidão. Você veja, uma simplicidade. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Mais adiante viu uma criança chorando porque havia perdido o seu brinquedo. O menino se abaixou, consolou a criança e lhe deu uma flor que encontrou. Naquele momento, a inspiração de perda, de dor, e você recebeu uma flor. Ele esqueceu daquele simples brinquedo. Ao fim do dia, o menino percebeu que cada gesto de bondade que fez trouxe paz ao seu coração. Então entendeu, Deus não pede grandes efeitos, mas pequenos atos de amor que iluminam o mundo. Essa história mostra que muitas vezes o que Deus quer de nós simplesmente que sejamos luz na vida dos outros, com gesto de bondade e cuidado. Em muitos casos nós nos achamos o tal. Quer saber quem é o homem de poder e dinheiro? Esquece que existe um Criador. Como a gente vê a guerra no Oriente, os países praticamente sem necessidade. E também nós esquecemos as guerras isoladas que nós temos também, nossos lares, nossas cidades, periferia, o dia a dia, são falta de Deus, aquele Deus que habita entre nós. Porque aqui Deus, aqui no segundo o Espiritismo nos fala, Deus deseja o progresso intelectual e moral a cada indivíduo, promovendo a evolução através da reencarnação, a prática do bem, da caridade e amor próximo e o autoconhecimento. Mas só que esse autoconhecimento, a gente tem que ter cuidado. Quando você chega nesse estágio de autoconhecimento, nós vamos ter o quê? O objetivo da reforma íntima, nós vamos ter o orgulho. Porque para você chegar a esse autoconhecimento aqui, dá para a gente coçar a cabeça. Porque nós ainda estamos no alfabeto, ainda estamos aprendendo as letras para soletrar. Quer dizer, ainda somos crianças. Aí eu conheço o plano espiritual. Pouca parte em sonhos. E ainda ficamos desacreditados. Eu vejo esse encontro, principalmente dos médiuns mais atuantes, que tanto faz ver o desencarnado como o encarnado. Tem até dificuldade para andar. E cadê esses médiuns? Um foi um dos grandes professores meu, mas ele não conhece esse Deus, esse lado espiritual. Mas aí cabe a cada um julgar-se assim. Aqui nós poderíamos entrar o que Deus quer de você hoje, da forma mais prática. Deus quer a fé e a confiança, que é uma das coisas mais generosas que nós temos.
A fé. E a fé, nós temos a fé religiosa. Nós temos a fé raciocinada. Essa é a que é a mais indicada. E temos aquela fé nossa de alcançar algo objetivo para melhorar o meu pão de cada dia, o meu lar, ter o meu conforto. Mas muita gente joga para o alto, por falta. Não se apoia apenas no seu próprio entendimento, mas confie que Ele guie os seus passos. Primeiramente, nós não somos donos totalmente dos nossos pensamentos. Nós somos ou não somos influenciados? Sim, diz no Livro dos Espíritos, na questão 449. Se somos ou não somos influenciados? Só somos donos do pensamento quando a gente decide: esse é o meu pensamento, essa é a minha razão de ser. O arrependimento e a mudança. Aqui nós temos a chance de se arrepender do que fizemos. Porque ainda trilhamos numa estrada de poucos conhecimentos. A atualidade hoje está mais desenvolvida, mas as pessoas, os jovens, estão se perdendo nos seus aparelhos eletrônicos. Porque tem muita coisa boa, mas também tem muitas e muitas coisas que nos destroem. É obrigado a cada um de nós administrar. Eu vou olhar no meu celular 30 minutos. Eu vou ter esse tempo específico para olhar no meu WhatsApp. Porque nós precisamos hoje, para a comunicação, para os nossos trabalhos, para facilitar melhor. Como nós temos o Evangelho. Para quê? Para nos orientar. Mas qual a diferença entre o Evangelho e o texto? A sua reza. Tudo tem um valor. Mas o Evangelho estudado, trabalhado, o Evangelho no lar, ele dá mais ênfase ao seu conhecimento. E aqui nos diz: arrependimento e mudança, renova sua mente e atitudes, abandonados os velhos hábitos, vivendo uma nova vida. Veja aí. Se matou, não mate mais. Se bebias, não beba mais. Se brigou com as suas esposas, procura a razão de ser, não brigue mais. Quer dizer, é a mudança que nós fazemos no nosso dia a dia. Poderia trazer o relacionamento, busque intimidade com Ele, através da oração, da leitura de suas palavras. E aonde encontramos esse relacionamento? Na Bíblia. Eu passei por muitas dificuldades, muito trabalho. Eu fiz por onde eu botar o meu melhor anel no meu dedo, de construir o meu barracão acolhedor a todos aqueles que me procuram num bom espaço, no meio da natureza, que até a rua hoje para andar está difícil. É obrigado a ter experiência para você entrar e sair lá em casa. Mas faz parte da natureza. É um relacionamento que eu tenho com a natureza. E no dia que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu mudei a minha maneira de olhar, de entender as coisas. Passei a ter mais relacionamento com aqueles que a gente chama de obsessor, nossos cobradores. É ser bom, é a proteção, gente.
Ser bom não tem outra maneira de você desproteger. Homem de fé é ser bom, acolhedor. É aquele que bater a sua porta pelo prato de alimento e você dá no primeiro dia, dá no segundo, no terceiro, no quarto dia você converse com ele, para ver o que é que você pode fazer por ele. Às vezes você dá até uma oportunidade, mas muitas vezes nós queremos só informação de botar a mão no bolso e olhar de um lado para o outro. A humildade, reconheça a sua dependência dele, aceitar seus planos, mesmo no silêncio e em dificuldade. Nós temos que ser mais humildes. É difícil ser humilde? É. Porque ainda somos arrogantes. Ainda trazemos esse orgulho que devemos combater. Deus quer que você viva hoje com amor. É a única saída que nós temos. O amor. Jesus, ele nos amou, ele nos ama tanto. E apesar de tudo que ele passou, ele pediu: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que faz. E ainda levou com ele 2 malfeitores, e a gente chama de ladrões. Mas é porque ele não conhecia. Tu já viu a oportunidade? Tu já pensou na oportunidade que Deus deu a Paulo de Tarso? E tudo que Jesus falava estava ligado com o Pai. Um dos exemplos de um jovem rico que chegou a Jesus e diz: Bom mestre, o que eu devo fazer para mim alcançar a salvação? Primeiramente, Jesus diz: Por que me chamas de bom? Que bom mesmo é o meu Pai que estás no céu. Veja aí o que Jesus referia. Ele tinha a sua pontuação de um amor a Deus. E ele interrogou o jovem: Tem observado as leis de Deus, os mandamentos? E ele disse: sim. Honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, não cobiçais a mulher do próximo, nem as terras, nem os bois do seu próximo, do seu vizinho. Agora, eis a questão da conversa. Ele fazia tudo o contrário, para poder ter o enriquecimento, ter o seu orgulho no topo. Mas nós temos a lei de causa e efeito. Aqui nós temos também que é quase a mesma coisa, para a gente entender que pouca diferença faz quando a gente se coloca a doutrina espírita. E aqui é a fé cristã. Porque a fé cristã, ela está em todos os corações, em todas as religiões. Quem sou eu para julgar? E ele nos traz intimidade e confiança. Ele deseja um relacionamento próximo, que você confie nele e recorra à oração bíblica, Bíblia, para orientação. Veja aí o que eu falei. Os ensinamentos estão escritos pelo homem. As religiões, quem criou foi o homem. Deus trouxe e criou o amor. Porque quando ele pronuncia: amar os vossos inimigos,
e orai por aqueles que perseguem e nos caluniam. Ele estava nos referindo àqueles desencarnados que já nos acompanhavam. Era muito fácil, né? Mas aí a gente pode indagar Deus, por que tu não me criaste para viver no paraíso? Que graça tinha tudo isso? Não tinha. Por quê? Porque nós precisamos de conhecimento para evoluir, gente. Não é você contribuir com valores para obter uma salvação, porque não existe essa moeda. Não, mas quando eu morrer, Deus, eu não tenho nada mesmo, mas nós somos apegados à matéria. Porque é a transformação pessoal. Convida a mudar de atitude, abandonando velhos hábitos, como eu já falei, transformando o caráter em mais de Jesus. Porque Jesus foi um exemplo de bondade. E ainda está sendo a santidade no dia a dia. Nós só recebemos o nome santidade quando a gente faz um mal feito ou chega tarde em casa, né? E essa santidade é o nosso comportamento, é a nossa maneira de ser melhor, de conhecer melhor os seus valores e limparmos, darmos o equilíbrio, o amor e o serviço. Amor e serviço é o nosso papel, é a nossa missão. Que quando Jesus pronuncia o segundo maior mandamento de amar o próximo como a si mesmo, está nos colocando dessa bondade. Abre um parênteses, numa reunião lá no Santo Antônio, e o nosso nobre Fascis, e veio uma pessoa já bem ligada à Lúcia Sierra, aos trabalhos, e começou a frequentar a reunião. E sempre ela ficava olhando de um lado para o outro, querendo fazer uma pergunta. E os trabalhos todo dia funcionando. Ela chegou e disse: Fascis, qual é a minha missão? Fascis disse: a sua não, a nossa missão é amar e servir. Está aí. Ela ficou encabulada e pediu licença para sair. Porque ela queria uma mediunidade, ela queria ser o quê? Através do orgulho dela, mais do que todos. Porque amar e servir. Eu nunca mais voltei, ela voltou a esse trabalho tão significante. Não é expulsar, é dar oportunidade para aqueles que estão na nossa psicosfera, nesse mundo que nós criamos. Dar mais um estreito de entendimento, que chamamos de alerta e vigilância. Eu poderia trocar esse alerta e vigilância como orar e vigiar, que Jesus nos fala. Mas vigiar o seu comportamento, vigiar a sua consciência, colocar amor. Mas não é esse amorzinho que a gente dá, eu amo você, eu amo Salles. Não, é esse amor verdadeiro que nos traz a aceitação da vontade divina. Ele convida a aceitar o seu plano, encontrando felicidade em Deus e no propósito que Ele tem para a sua vida. Mas qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida?
é o seu Deus superior. É aproveitar o momento é agora de reconciliar com seu irmão. Fazer do seu intrigado, do seu perseguidor um amigo aqui na terra. É dar essa oportunidade para que você possa caminhar com mais entendimento e amor. Uma bela imagem, só não está o nome, mas está aqui: irmãos em Cristo, quer dizer, mãos em luz. Quando a gente abraça uma causa, nós o transmitimos através das mãos, porque aqui nós construímos os nossos acolhimentos, o trabalho, aqui é a impressora da nossa consciência. Eu poderia fazer uma colocação de um livro, O Senhor das Escuridões. Na primeira parte de Robes Pinheiro, na primeira parte, nos traz a consciência, o poder da mente, o pensamento, e leva a esse médico, Raul, a conhecer a universidade que aquele que quer trabalhar a sua consciência, a sua mente, o seu pensamento, leva 10 anos interruptamente para saber usar a sua mente para construir transporte, roupa, objetos que necessitamos no plano espiritual. Todo um projeto. As oportunidades lá são grandes, mas quem é que quer? E muitas vezes aqui a gente, com a mente e o pensamento tão curto, queremos resolver os problemas. Mas estamos na caminhada. O trabalho incessante, genética dos alimentos, principalmente, para que a gente possa cumprir esse ciclo de existência aqui na Terra e nos tirar os pés do chão e chegar à evolução da 5ª dimensão, aonde ainda não precisamos mais voltar à Terra. É através do pensamento. Aqui, evolução moral, o princípio, o objetivo e o progresso espiritual, superando as paixões, os vícios, desenvolvendo virtudes. Porque a diferença entre ética e moral é o que a moral se refere às normas e valores. E cada um temos as nossas normas e cada um tem o seu valor, o seu respeito. E a ética é uma análise filosófica das ações e costumes morais. Porque tudo o que acontece aqui, nós temos a ética de guardar para o aprendizado e saber filtrar para orientar aquele que está precisando. É você saber como o médium, ele tem que filtrar a comunicação. Muitas vezes vem uma grande pancada para o médium bater. E ele tem que filtrar. A pancada tem que ser menor. O comportamento também tem que ser mais educado. Porque existe a ética. Aqui nos traz a prática da caridade. A caridade definida como benevolência para com todos, indulgência para com a perfeição dos outros, perdão das ofensas, é o caminho para a salvação e felicidade. Aqui podemos observar esse rosto aqui. E aqui seria uma grande necessidade. Aí é onde eu digo
é o que eu tenho para lhe oferecer, para saciar sua fome nesse momento. Mas acredite no Deus Criador. A mais tarde tu vai colher mais alimento. Mas a gente tem que fazer o esforço, como ela que está fazendo aquele grande esforço para alimentar aquele necessitado. Porque essa daqui é a mais fácil das caridades. Aqui nós temos reforma íntima. 20 exercícios para a reforma íntima. Aqui eu só coloquei 10, vamos ler alguns. Silenciar diante das ofensas. Quem é que silencia diante das ofensas? Não é tão fácil você ser ofendido e você ficar calado. Não é, meu velho. Aí é onde mexe com cada um. Esquecer o favor prestado. Porque favor prestado não é favor. Se uma pessoa fazer um favor, agradeça com seu conhecimento e não queira receber. Não, eu fiz um favor, ele agora vai ter que um favor, eu vou bater na porta dele que ele vai me oferecer. Mas nem toda porta que é batida se abre. Nós sim. Mas se você bater na porta da consciência, Deus o permite nos abraçar. Porque eu já bati nessa porta e ela se abriu. Mas eu bati na porta de um encarnado, de uma pessoa, e ele fechou. E derrubou as minhas esperanças. Mas eu não fui contra ele, não. Eu apenas agradeci pelo aprendizado que eu tive. E criei vergonha. E deixei muitas coisas. Porque se você der um cigarro para um animal, um cachorro fumar, ele não fuma. De jeito nenhum. Se você botar uma bebida alcoólica para um gato beber, ele não bebe. O animal não bebe. Porque ele não está pronto. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Essa abolir, nós vemos muito na internet. Repetir informações, ensinamentos sem qualquer azedume. Muitas vezes nós faz uma pergunta, só perguntando de novo. Não, mas eu não entendi, não é porque tu está louco. Tu não presta atenção às coisas. Isso acontece muito com os filhos da gente, os netos, né? Mas a gente tem que ter paciência. Treinar a paciência constante. Deus tem um bom lugar, que ele sempre dizia a mim, seu Chico Martins, eu estou fazendo um curso, ele disse, tá assim, eu estou fazendo um curso de treinar a minha paciência. Eu disse, está dando certo? Não vou lhe responder não, deixa a gente chegar lá, né? É interessante isso, né? Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Você sabia que a gente pobre, nós somos formados em medicina? Nós temos autoconhecimento. Porque quando a gente chegou, Dona Maria, hoje eu estou com a dor aqui na coluna. Ela já sabe o comprimido, dona, eu já estou tomando Deuragina. Tu não pode me dar um comprimido desse não, ela toma. Interessante que fica bom. Né? O chazinho de mamãe. Auxiliar o próximo. Veja esse momento aqui. Trabalhar no bem, colocando no lugar do outro, auxiliando, ativamente praticando o amor e a ação. Que é um momento difícil aqui. Vamos se colocar nesse momento aqui. Quem é que vai? Isso dói, isso faz o nego chorar. Vamos olhar aqui também essa senhora cadeira de roda.
Ela não veio aleijada não, ela sofreu um acidente que pelo que a gente pode observar. Mas ela estava olhando a imensidão aí. E chegou essa jovem aqui e foi o acalentar. Isso não é bom? Esse papel aqui nós fazemos aqui, gente. Quantas pessoas nós recebemos nesse estado aqui e fazemos um esforço tremendo para acolher. Porque aqui ele está acompanhado, a gente não está vendo, mas você sabe qual a multidão que estão aqui, que vê ela na ruína? Ela tem um passado, ela tem uma vida que não foi tão certa. Mesma coisa essa daqui também, mas a gente tem a felicidade de viver feliz ou não tem? Temos sim, gente que para ser feliz, para trabalhar, para ter o autoconhecimento a sua passagem. Mas a gente é bem recebido na criança e no adolescente. Mas nós não se preparamos para esse momento e nem para a morte. Aqui nós temos a dor, o sofrimento, que é outro momento difícil. Mas aqui ainda temos uma recuperação, porque ainda está no começo. Agora, e essa aqui? Ensaio sobre o sofrimento humano. Qual o valor que o velho tem? Eu já abonei muitas coisas para eu ser um velho sadio. Já cheguei para o doutor e disse: doutor, eu quero fazer a coisa correta, que eu quero morrer com saúde. Chegar a hora e eu vou botar o pé do outro lado. Mas tudo bem, não é fácil quando a gente chega aqui não. Eu vi até uma foto no grupo do Sirineu, o retrato de seu Murilo Sierra, com Rosana, e o velhinho já está bem acolhedor, graças a Deus. Aqui nós temos uma mensagem: quando maldizem o sofrimento, algumas vezes lamentável o teu dia a dia atual, que deve ser de proveito e trabalho. A flor que oferece perfume, a árvore com paixão de ti o seu melhor fruto. A estrela envolve de ti a esperança, com cintilações e sorrisos. O sol te dá saúde, a terra te oferece innumeráveis tesouros. Não é verdade isso? E por que a gente não aproveita? Hein? Porque aqui nós temos a flor, dá o seu perfume. Aqui nós temos a árvore que dá os bons frutos. Então essa árvore somos nós, gente. Nós temos para fazer. Essa mão é o perfume. Que toda mão, ela pode ser fedorenta e perfumada, depende da sua ocasião. O sol nos dá saúde, é comprovável cientificamente. Quer dizer que Emmanuel não foi. E aqui temos outra mensagem. Se o momento é de crise, não te perturbe, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos, mágoas são golpes de ti mesmo. Veja que tudo pertence a nós. Silenciar e abençoar, a vontade tem voz. Emmanuel Chico Xavier. Vejamos que grandes ensinamentos compatível o Evangelho, os passos se alimentam, os lírios do campo. E aí nós temos o grande exemplo do amor e do equilíbrio. Gente, gratidão a todos. Um forte abraço. Eu espero que tenha contribuído com cada um de vocês nesse momento de estudo. Um forte abraço. Que Jesus te abençoe. Namastê.
Desde já agradecemos ao nosso irmão, o vô Chico. Hoje ele foi um pouquinho melhor, né, Yuri? Está evoluindo. Parabéns, vô Chico. Que Jesus te dê sempre sabedoria e paz, luz para as suas tarefas cotidianas, atuais e futuras. E que nós outros possamos, ó Jesus, neste dia especial, onde se inicia mais uma semana, nos harmonizar, nos tranquilizar e receber de Ti o alimento espiritual de forma que nos acalme, que nos fortaleça e que nos prepare para as tarefas vindouras. No mais, te agradecemos do fundo do coração pela paciência que tem conosco e por nos tolerar, mesmo imperfeitos como somos. Mas temos a certeza de que um dia estaremos muito mais próximos de Ti, através dos Teus ensinamentos e desses trabalhos e dessa informação toda, desse legado todo que aqui foi citado nesta manhã. Mas te agradecemos novamente, dizendo graças a Deus. Agora vamos para o passe, tá? Para a gente concluir a obrigação de hoje, a tarefa de hoje, tá bom?